Graça e paz, pessoal. Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu queria meditar junto com vocês um trecho da Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 14. Quero meditar o versículo 2 e o versículo 4. E quero fazer uma pergunta. Por que eu devo orar em línguas estranhas? Eu acredito que essa pergunta é uma pergunta que muitas pessoas devem ter dúvidas. E é nesses textos, aqui resumidamente, eu vou estar falando por que você deve orar em línguas. Qual o propósito da oração em línguas? Primeiro, é interessante a gente entender que o capítulo 14 de 1 Coríntios foi escrito pelo apóstolo Paulo. Primeiro ponto que você deve entender. Segundo ponto que você deve entender. As instruções que Paulo passava no capítulo 14 era trazendo uma ministração ou uma instrução para que houvesse organização dentro da reunião daquela igreja. Porque havia um certo tipo de desconforto. Alguns profetizavam, outros oravam em línguas e virava aquela bagunça. E Paulo começa a colocar cada ponto no seu lugar. Ele fala sobre a profecia nesse capítulo 14, ele fala da importância de profetizar e também fala da importância da oração em línguas. E ele fala também e explica os momentos ideais para que você ore em línguas. É tanto que tem um versículo aqui que ele diz assim, deixa eu procurar aqui o versículo. Versículo 28. Se não houver intérprete dentro da igreja, que interprete as línguas estranhas, alguém que interprete, que tem o dom de interpretar, aí ele diz, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Falando consigo mesmo e com Deus. E o que é falar consigo mesmo? É falar baixinho. Você está falando consigo mesmo, orando em línguas baixinho, sem incomodar ninguém. Então, pela luz da palavra de Deus, nós podemos entender que a oração em línguas, quando nós recebemos o batismo no Espírito Santo, nós podemos controlar a nossa oração. Orar baixinho, orar alto, parar quando você desejar e começar quando você desejar. Então, mas a pergunta é, por que eu devo orar em línguas estranhas? Por quê? Eu vou dar 2 versículos. Primeiro, porque quem fala em língua não fala aos homens. Quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém entende e em espírito fala mistério. Primeiro, porque você não fala com homens, você fala com Deus e fala mistérios com Deus. Ninguém entende nem a sua mente, a não ser que haja uma interpretação, que o Espírito de Deus te dê a interpretação. Então, quando você fala em língua, não fala com homens, mas diretamente com Deus, ninguém entende e em mistério fala com Deus. Agora, imagine você estar fazendo uma oração que é uma oração tão poderosa como a oração em línguas, orando sobre o seu futuro, orando sobre seus filhos, seus pais, seus parentes, pessoas que você nem conhece e você nem está sabendo porque está orando, mas é uma oração 100% perfeita. A oração em línguas é uma oração que não existe egoísmo, porque nós, quando oramos no nosso natural, na mente, no nosso intelecto, nós sempre vamos puxar para nós ou para a nossa família. Mas quando nós oramos em língua, nós não só puxamos para nós intercedemos também por pessoas. Amém? Nós estamos plantando semente. E a Bíblia diz que aquilo que você plantar, você vai colher, você vai ser abençoado por orar em línguas. Agora imagine você estar orando por coisas. O diabo criando uma situação, o diabo criando uma armadilha para você, e você não sabe de nada, você sente um aperto no coração, você sente que algo no mundo espiritual está errado e você começa a orar em línguas. Você está orando ali ao seu livramento dos seus filhos, livramento da sua casa. Você está conversando mistérios com Deus. O segundo ponto, porque você deve orar em línguas, que versículo 4, 1 Coríntios 14, versículo 4, quem fala em línguas a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Profetizar tem o seu papel fundamental de alcançar pessoas e abençoar pessoas. Orar em línguas tem o seu papel fundamental de edificar, construir você. Há quem diga assim, pastor, mas eu não oro em línguas porque a oração em língua é uma oração muito santificada e eu sou muito falho.
Mas aí onde está a questão. Quando eu oro em línguas, irmão, é porque eu sou falho e a oração em línguas vai me mostrar as minhas falhas e as minhas fraquezas a ponto de eu querer, desejar abandonar. Quem ora em línguas, irmão, está caminhando para o caminho da santificação, em espírito, em alma e em corpo. Por isso, você deve orar em línguas. Que Deus abençoe você.